Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa sexta-feira, hoje, dia 30 de agosto de 2024. O mês de agosto, né, finalizando praticamente, marcado por uma alta e reviravolta da Caixa Seguridade, então entrando para a formação do Ibovespa, explodiu impossível oferta de ações em CXSE3. Gestores estão otimistas com a Bolsa, falaremos sobre isso, porém, né, governo propõe aumento de taxação sobre CSLL e juros sobre capital próprio pensando em 2025. Oportunidades podem aparecer, né, com esse fator para 2025. Então, vamos falar de pregão, último pregão do mês de agosto, com Vale no 59,58, praticamente laterizado, abaixo dos R$ 60. Se essa remuneração foi alvo de alta no 5,68, fechamento de 0,53 no dia, lembrando que, né, fechou aí acima dos R$ 5. Eu vou falar sobre algumas ordens que eu planejo já para setembro, podendo incluir mais, a depender de correções do mercado. Transmissão Paulista encerrou o mês abaixo dos 25, nos 24,71. Caixa Seguridade nos 16,35 é o maior destaque do mês de agosto, junto com o Banco do Brasil, no qual o Banco do Brasil, né, saiu lá dos 26, fechou nos 28, mesmo pagando proventos e ainda com Datacom em aberto. BB Seguros 36,73 também é outro destaque positivo, sendo hoje, né, e uma data muito interessante para quem tem CEMIG, Banco do Brasil e BB Seguros, que encheu novamente nossos caixas, né, pensando em oportunidades agora para esse setembro, quem sabe de correções, tá? Antes, você investidor que busca um suporte, seja ele mensal ou anual, na forma de você aumentar a sua renda e também buscar um norte de quem aí, né, já está há um certo tempo no mercado, tem uma certa experiência. Experiência não é algo que você cria da noite para o dia, é necessário tempo e também não cometer, né, alguns erros no longo prazo, que talvez aí o investidor que pode te auxiliar cometeu lá atrás, pode te dar aí uma vantagem, tá? Então, entre em acesso aí através do link da descrição do vídeo e também no QR Code da tela. Inclusive, eu utilizo a corretora Inter. Nós temos aqui, né, a lista com as corretoras em relação às taxas. A Inter até agora tem tido um bom relacionamento comigo no sentido de cliente. Não ganho para falar sobre isso, mas claramente a busca aqui é por aumentar a nossa comunidade lá na Inter e também poder aproveitar as vantagens para quem faz parte da comunidade, tá? Então, não deixa aí por esperar. Sobre ordens, pensando nessa reta final, essa ordem de Semin, por exemplo, aqui foi cancelada, mas eu vou renovar ela, tá? Então, eu só demonstrei aqui a questão de preço para vocês. Os 4,83 é a aposta na certa. Duas ordens em transmissão paulista, nos 24,41 e 24,47. Inclusive, eu pensei que ambas as ordens hoje seriam aí alvo de aporte. E eu criei uma outra em Irani no 7,83 para testar aí como que o mercado está reagindo aí nesse curto prazo. Ontem eu trouxe aqui um fator bom sobre o setor e segmento da Irani, que é a embalagem, sendo o melhor número em relação ao ano de 2021, então que deve entregar bons resultados para o segundo semestre de 2024 e também para o ano de 2025 da Irani. E vale, né? Quem sabe o mercado aí depetir, né, e volte para os 54,97 em relação ao preço. Muito difícil de acontecer no curto prazo, com essa mudança de CEO, com o novo pensamento dele em alinhar as questões de dúvidas, mas quem sabe o mercado não faz a boa, né? Sempre acontece correções e nós temos que estar preparados com caixa para aproveitar tudo isso. Essa é a minha avaliação. Caixa Seguridade, né? Eu tinha realizado vendas nos 15, inclusive para abrir posição em Vale, lá em março, se eu não me engano. Março foi abril, eu trouxe aqui no canal, compartilhei com vocês. Agora, quando voltou para os 13,80, eu não fiz um grande aporte, tá? Então eu vendi uma pequena parcela nos 15 e recomprei um pouco ali nos 13,80 dessa parcela, tá? Pensando no médio e longo prazo. E agora o papel fechou nos 16,35. O que eu penso? Nós tivemos essa prévia do Ibovespa, confirmando a hora em energia,
e a Caixa Seguridade Santos Brasil. A Auren Energia não reagiu bem, por quê? Simples, ela está em fase de incorporação da ES Brasil, que tem vários problemas, e o endividamento aumentou muito, fora questões ligadas também ao seu segmento de atuação. Sobre Caixa Seguridade, tem um fator que é importante mencionar, é a possível oferta de ações que pode acontecer, no qual, né, lá no mês de março, já existiu esse estudo iniciado, tá? Foi contratado aí banco de investimento por parte da Caixa para aumentar, né, esse mínimo de ações em circulação, visando a entrada da companhia no novo mercado da B3, tá? Então, você tem que ter no mínimo 20% das ações em circulação ou free float na mão de outros acionistas, a não ser o controlador. E essa oferta pode acontecer aí com preço mais alto, claramente. Pense comigo, se eu sou o Banco Caixa, o que eu vou fazer? Eu vou lançar a oferta de ações na baixa, né? Mesmo que o papel aí praticamente dobrou aí em 2 anos, mesmo que pagou um grande dividendo, tá? Não, o que eu vou fazer? Eu vou lançar na alta e no pós-dividendos, para mim embolsar os dividendos, né? Ter esse direito, e também para captar a alta do mercado no curto prazo. Então, acredito eu que nós ainda temos novembro, uma data com, se eu não me engano, dia 3 de novembro, uma data com de proventos, e pós isso nós temos aí provável oferta de ações. Então, se você tem Caixa Seguridade, vai acompanhando principalmente os relatórios mensais e como que o ativo irá se sair nos próximos meses, tá? Se comparado com o segmento das seguradoras, hoje, né, ela trabalha aí com, por exemplo, um EV/EBIT na casa de 12 vezes. O segmento trabalha com a média de 17 vezes. O segmento andou bastante, né, nos últimos meses aí, BB Seguros, a própria Porto Seguros também e a Caixa Seguridade saíram aí de preços que estavam considerados irrisórios lá em 22, 23 também. São ativos que te dão uma proteção, seja em relação à inflação e também com a taxa de juros em alta, tá? E ela entrega aí um ROI na casa de mais 50%. Aqui o investidor 10 considera aí cerca de 27%, no sentido contábil, tá? Mas ela entrega mais que isso, olhando para o negócio em si. Que eu penso? Eu já falei aqui várias vezes e volto a repetir que novos aportes apenas abaixo dos R$14. Ah, mas Felipe, se o papel for para 17? Pessoal, tudo bem, tá? Eu fiz o dever de casa nos 13,80, no sentido que eu tinha caixa, me senti confortável para aportar. E é onde hoje, né, eu me sinto confortável. Já comprei esse ativo a 7, 8, 9, 10, então agora, o que eu acredito? É um ativo para longo prazo? Sim, mas não adianta você pagar um preço exorbitante, sendo que, né, você não irá dormir tranquilo em relação ao preço pago, mesmo sendo um ativo de qualidade. É importante combinar os dois fatores, na minha opinião pessoal, essa é a minha opinião pessoal, seja em relação à qualidade do ativo e preço pago, para sim você não ter aí nenhum tipo de dor de cabeça com as aquisições realizadas. Vamos falar sobre tributação. O governo envia ao Congresso PL que aumenta a alíquota da CSLL e eleva imposto sobre juros sobre capital próprio. Essa discussão vem do antigo governo e esse, né, que é um governo que tem mais fome ainda em relação aos anteriores, de morder, né, de morder capital, de morder o bolso do contribuinte. O que acontece? Você tem um fator, que no governo anterior era discutido o fim do juros sobre capital próprio, a isenção para as empresas, o que você contornaria com uma bitributação dos lucros. Hoje, através da tributação dos lucros, você já tem, né, esse fator. Então, a compensação é feita através do juros sobre capital próprio e o investidor pessoa física acaba pagando essa conta lá no final. Porém, né, o que nós temos? A busca aqui é para aumentar, né, essa tarifa e buscar, né, também aumentar a CSLL, que deve aí, renderia cerca de 15 bilhões para a União. Sobre isso, esse é o meu entendimento primário em relação ao tema, e é importante lembrar que, se isso acontecer, de ter uma votação mais ampla e uma discussão maior,
literalmente os ativos que pagam maior juros sobre capital próprio, que são ativos financeiros, é o caso dos bancos e seguradoras, podem ter aí uma certa precificação aí pressionada no curto prazo, que para nós, investidores de longo prazo, não é algo tão ruim, tá? Pode ser ruim no sentido de pagar mais impostos, mas nesse sentido aí de oportunidades, o mercado, né, nos traria isso. Em relação ao otimismo, nós voltamos a ter dados de cerca de estrangeiros entrando, né? Então, voltaram com tudo com 9 bilhões para esse mês de agosto. No ano, o rombo era de 43 bilhões, fechou em 26 bilhões. Mesmo assim, gestores estão animados com o que a Bolsa pode entregar nos próximos meses. O que eu acredito? Isso aqui tem muito a ver com aquilo. Quando a Bolsa está lá no 120, 118, aí cai para o 110. Nossa, a Bolsa vai para os 100 mil pontos, é o fim do mundo, o Brasil já era. Aí Bolsa fica nesse patamar, não, mas tem que baixar os juros para comprar, não, tem que esperar melhorar o fiscal. O que acontece? Boas oportunidades aparecem, o investidor, pessoa física que não está preparado, devidamente preparado, acaba deixando passar boas oportunidades. E, né, depois o capital estrangeiro volta, dólar cai, o que acontece? Os ativos sobem e esse investidor, pessoa física, normalmente acaba pagando um preço maior, mais caro. É onde muitos gestores acabam vendendo esses ativos fazendo aí, né, o seu ganho de curto prazo, compensando os seus prejuízos com outros tipos de ativos e assim segue a banda, né? Segue a banda tocando. Então esse é o meu entendimento. Eu sigo com a minha estratégia, seja em baixa ou em alta. Principalmente em baixa é onde que é feito os bons negócios na minha avaliação. E aqui, tá? Porque que tem um efeito contrário em relação a isso. Resultado vem pior que esperado em julho e dívida pública bruta sobe a 78% do PIB. No mês, setor público consolidado registrou um déficit primário de 21 bilhões. Então, esses fatores podem começar a pesar possivelmente na troca do presidente do Banco Central. Eu não estou defendendo o lado político, eu estou trazendo os fatos, tá? Para você, investidor, também não tomar lado político nessa causa. O que você tem que fazer na minha avaliação? Preparar sempre o seu caixa, tá? Não, acho que não é momento de vender nada, não é momento de fugir ou dolarizar toda a minha carteira, não, fugir do Brasil. Não, não é isso também. Muito menos o Brasil virou uma Suíça, também não. Acho que é importante o pragmatismo, fazer o dever de casa no sentido de caixa, as boas oportunidades surgindo e surgindo também, né, mais fatos, informações, você trabalhar com esses fatos e informações nas suas mãos. Então, pessoal, esse é o vídeo, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos, no mais, inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião sobre os ativos e os temas aqui mencionados. Desejo a todos excelente final de semana e até setembro, né? Até o próximo, valeu demais.